Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 8, versículo 22. Todos acharam? Facinho, né? Amém? Estudiosos, teólogos dizem que essa cidade Betsaida era pertinho de onde Jesus, ele multiplicou os pães, os sinais dos peixes e dos pães. E o texto começa dessa seguinte forma. E chegou a Betsaida, vocês estão me escutando direitinho atrás aí? Está tudo bem o som? Tá legal? E chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, diga comigo, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantou ele os olhos e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ei, escuta, olha para mim. Quem é que falou para esse cego que os homens eram como árvores se ele nunca tinha visto árvore? Escuta o mistério. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-lhe para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Diga-se comigo, não entres na aldeia. Mais uma vez, versículo 26. Não entres na aldeia. Agora põe a mão no teu coração e fala assim: Senhor Jesus, que esta palavra, que é viva e eficaz, possa ser agora plantada no meu coração, e ela possa produzir frutos, frutos em abundância, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz: graças a Deus e amém. Queridos, eu quero começar a externar esse texto para você, mostrando exatamente esse mistério que este cego, ou melhor dizendo, este ex-cego teve. Nós podemos até brincar, e há quem diga que Jesus deu uma exagerada na cura. Ele deu uma calibrada a mais. Era só para ele ver. E ele começou a ver algo mais do que ele podia ver. E Jesus teve que dar uma descalibrada para ele poder não mais ver os homens como árvores, mas como humanos, seres humanos. Até porque o Salmo capítulo 1, versículo 3, põe no telão aí, Salmo para todo mundo ler comigo. Salmo capítulo 1, versículo 3, fala de você e narra que você é uma árvore. Olha só: pois será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então Deus estava falando que você é como uma árvore. E há vários textos na Bíblia, eu não vou me prender a esses textos, que a Bíblia nos mostra, ou nos faz uma simbologia, que nós somos árvores. Como aquela canção que diz: carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Isaías, põe Isaías 61 para mim no telão. Vou ler esse texto também. Isaías 63.
Isaías capítulo 63. Não, é o 61 mesmo. Vamos lá. 61, versículo 3 em diante. Olha o que diz. Esse é um salmo, esse é um provérbio, é um livro que o profeta escreveu, o profeta Isaías, e é messiânico essas palavras, falando de Jesus. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cisa, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Deixa eu ver essa tradução aqui. A fim de chamar árvore. Outra tradução fala carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Para quem seja glorificado? Deus. Então, o profeta Isaías mostra que o Espírito Santo veio revelar que nós somos como árvores. Por isso que você vai encontrar vários textos na Bíblia dizendo para você dar fruto. Que toda árvore que não der fruto, ele o quê? Corta e lança onde? No fogo. Então, este ex-cego, porque não é o cego de Betsaida, é o ex-cego de Betsaida. Ele teve a revelação de como o homem é no mundo espiritual, e a coisa foi tão profunda que Jesus teve que falar: não, meu filho, volta para o normal. Você está muito no sobrenatural, vamos baixar um pouquinho para você ficar no normal. E Betsaida vem do grego Betsada e do aramaico Betsaeda, que significa casa de pesca. Sabe quem nasceu nessa cidade? Filipe, André, Simão Pedro. O que Simão era? O que André era? Não era o quê? E o que eles disseram para Jesus? Nós tudo largamos para quê? Para te seguir. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Tudo que fazia parte dessa cidade, você vai ver daqui a pouco, a cultura, os ensinamentos, os costumes, eles deixaram tudo. Não foi só a pesca. Tem gente que acha que Pedro deixou só a pesca, a empresa dele. Mas ele deixou tudo, ele abandonou tudo. Querido, sabe por quê? Porque para seguir Jesus, você vai ter que deixar tudo. Eu tenho uma notícia para te dar. Quem quiser morar com o Senhor na glória, ou quiser andar com Deus nessa terra, vai ter que deixar tudo, porque Ele não te divide com ninguém, com nenhuma coisa. E aí você precisa entender, querido, que quem faz essas coisas, aí é bem-aventurado. Bem-aventurado que pratica a palavra. Bem-aventurado que medita na palavra. Bem-aventurado que guarda os mandamentos do Senhor. Guarda essa frase. Fala comigo assim: a visão te leva à obediência. Aquele cego não era somente cego físico, mas ele era cego da alma. E eu digo que essa sempre foi a pior cegueira que tem na face da terra. O Senhor Jesus fala, e o Espírito Santo também já falava no profeta Isaías: olha, vendo eles não vão ver, perceber nada, porque eles são cegos. Ouvindo, eles também não vão entender nada, porque eles são surdos espiritualmente, cegos espiritualmente. Você quer uma pequena introdução do que Jesus está ensinando? Escute bem, esse aqui é o famoso senhor gasofilácio. Olha para mim, eu quero te ensinar uma coisa muito séria essa noite. Esse aqui é o senhor gasofilácio. E eu quero dizer para o senhor gasofilácio: senhor gasofilácio, se o Senhor não se converter dos seus maus caminhos, se o Senhor não se entregar para Jesus, o Senhor vai queimar. O Senhor não vai morar no céu. O Senhor não vai ser livre do poder da condenação do pecado. Eu queria que você agora abrisse seu coração, aceitasse Jesus, se convertesse a Ele. Levante a sua mão, converta-se agora e entregue a sua vida para Jesus, porque as palavras que eu estou falando para você são fiéis, verdadeiras e dignas de toda aceitação. O Senhor aceita Jesus? Porque Ele não pode ver e não pode ouvir. Infelizmente você conhece pessoas assim. Pessoas que você fala para ela igual o senhor gasofilácio. Pessoas que até vão nas igrejas. Mas assim como o senhor gasofilácio, Cecília,
não querem saber de Jesus. Estão acostumados e estão na sua zona de conforto, estão nas suas maneiras de viver, do jeito de pensar, de ser, de existir. Se tiver frio o ar-condicionado, vocês podem desligar, tá? Ou deixar só 2 ligados para não ficar gelado para ninguém, por favor. Então, querido, presta atenção. Quando o Senhor Jesus fala assim, sai da cidade, Jesus pega aquele cego e leva para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cego, tanto Pedro, físico como espiritual, ele precisa de uma mão que o ajude a sair daquela situação, para ele andar no caminho. Ele precisa permanecer no caminho da verdade, no caminho que vai levar ele, não um terreno perigoso, um terreno parece que é bom, mas no final ele vai o quê? Morrer, vai se machucar. Então, da mesma maneira, a gente precisa pegar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão abandonados, perdidos, sem Deus no mundo, e segurar a mão deles e levar eles a Jesus. Como Jesus fez. Ele disse assim, eu fiz e agora vocês têm que fazer a mesma coisa. Porque o mestre, ele é o mestre. E o discípulo faz aquilo que o mestre ensina, mandou, ordenou. Mas uma coisa me deixa muito assustado. Muito assustado. Quando o Senhor Jesus, não foi o cuspe que me deixou assustado. Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quer, não pede para mim nem para você informação. É ou não é, filho? Agora, o que me deixa assustado foi Jesus pegar na mão dele, tirar Solange, ele da cidade, presta atenção no mistério. Tira, porque Deus começou a usar a minha esposa no começo do culto, ela nem sabia dessa mensagem que eu ia falar aqui. Tirar ele das pessoas que ele estava andando, leve ele para fora da cidade, só lá, fora daquele contexto, ele recebe a cura. Mas não é isso só que me assusta. O que mais me assusta são as palavras do final que Jesus fala. Não entres naquela cidade. Diga comigo assim, não entres naquela cidade. Por que Jesus falou isso de Betsaida? Por que Jesus ensinou isso, gente? Se Ele mesmo era aquele que enviava os discípulos a entrar nas cidades, Pedro, a evangelizar, Sidney, a falar da verdade, Davidson, e Jesus fala, não entra naquela cidade. Eu quero aqui extrair para você da Escritura alguns princípios, para você aprender a amar e obedecer a Deus. Primeiro, quando o Senhor manda, Ele não pede, Ele ordena. Segundo, tudo aquilo que Deus ordenar para você é para te proteger. Terceiro, toda desobediência às Escrituras vai ter uma consequência, ou na minha, ou na sua vida. Quarto, não faça vista grossa para o pecado, fingindo que o pecado não tem problema. Porque o pecado não tem pecadinho nem pecadão. O pecado, ele mata o homem, destrói o homem. Se você pudesse, agora em 5 segundos, Deus te dar uma visão, é por isso que Deus não te dá essa visão, de você enxergar o que é o inferno, você provavelmente ia passar uns 60, 90 dias como um zumbi sem poder dormir. De tão chocado que você ia ficar, impressionado que você ia ficar, se você, pelo menos em 5 segundos, nem visse, mas somente ouvisse os gritos pavorosos do inferno. Mas como diz o pastor Rafael, eu não quero fazer aqui teologia de medo do inferno, porque, como ele diz, tem 2 tipos de pessoas, né? Dentro da igreja. Os que querem Jesus por causa do inferno e os que querem Jesus por causa do céu. Mais ou menos esse aí, né? Então a gente não quer Jesus nem por causa do inferno, nem por causa do céu. A gente quer Jesus porque a gente ama Ele. Eu posso ouvir um amém seu, meu irmão? A gente quer Jesus porque Ele é o melhor amigo nosso. Porque Ele é o nosso conselheiro. Porque Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E Ele te escolheu primeiro.
gente não quer Jesus pelas coisas que Ele pode dar, oferecer para a gente, mas por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Por que Jesus ordenou aquele ex-cego a não entrar em Betsaida? E a resposta é: pela dureza do coração daquelas pessoas. Você já viu quando Paulo fala assim, na sua carta aos Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes? Então você precisa tomar cuidado, porque existem as boas companhias para você andar, Felipe, e as más companhias para você não andar. E quem são as boas companhias para você andar, Tiago? Aquele que ama Deus, aquele que é fiel, aquele que é cristão, aquele que é seguidor de Jesus, aquele que ama Deus, aquele que vive para Deus, e aquele que tem Deus no seu coração, na sua boca, na sua vida, nas suas mãos, nos seus olhos, nos seus pés, em todo o seu ser, porque Ele é templo do Espírito Santo. E quais são as pessoas que eu, Carla, e você, e qualquer um de nós que estamos aqui dentro, Valéria, precisamos evitar? Aquelas pessoas que, ainda que pareçam que são, não o são. E se não o são, não servem para você, nem servem para mim. Porque se a gente andar com elas, nós vamos estar quebrando o princípio da palavra, e a palavra Deus vela para cumprir ela. Sim, sim, não, não, Lígia. O que passar disso, Marília, é procedência do maligno, de Satanás. Escuta. A falta de visão te faz andar por lugares errados, a fazer coisas erradas e a andar em companhias que Deus não quer para você. Exatamente esta era a vida que aquele ex-cego tinha. Andando com as pessoas erradas, falando as coisas erradas, vivendo coisas más, experimentando coisas. É por isso que Paulo ensina: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E quando Deus fala que tudo ficou para trás, não é algumas coisas, ou aquilo que você gosta, ou aquilo que você quer, mas é tudo na minha vida e na sua vida. Sabe por quê, irmão? A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas: Deus não nos divide com ninguém. E Jesus já começa aqui no patamar mais alto da sociedade. Quem amar pai, mãe, filho, qualquer coisa, amigos, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando é que eu amo meu pai ou minha mãe? Hoje, dia das mães, todos vocês já devem ter ligado para a mãe de vocês e dado um forte, uma calorosa saudação para ela, né? A irmã Maura está aí depois de 14 anos sem a mamãe dela, sem ver a mãe dela, e hoje a mamãe dela está lá na casa dela, está gripadinha, ora pela irmã Maria. É uma alegria. Mas a mãe, o pai, o filho, ou qualquer pessoa nessa terra, não pode ocupar, Esther, no seu coração, o lugar de Jesus, que é o número 1 nas nossas vidas. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Aleluia. Então, querido, Jesus ordenou ele não entrar em Betsaida. Por quê? Por causa da dureza do coração deles. Agora vira para quem está do seu lado assim. Diga assim: tem gente que precisa entender que Deus não quer que ele entre lá mais. Fala assim: não entre. Não entre. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem ambientes, diga assim, existem ambientes que você pode até gostar, mas Jesus vai falar para você: não entre mais lá. Escute, querido, tem lugar que você pode até gostar, mas Jesus vai falar para você: não entre mais lá. Escute, tem cidades que você até gosta, seu passado era um passado, vou dar um exemplo aqui qualquer. Por exemplo, vamos supor que eu amasse cassino, jogador de propina, jogava no jogo do bicho, minha vida era essas coisas, comprava raspadinha, eu era escravo do jogo. Aí a minha praia era Las Vegas, Fabrício. Eu ia para Las Vegas, gastava dinheiro, comprava
as roletas e pagava e tudo. Aí eu conheci Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Ou melhor dizendo, Jesus me aceitou. Eu fui para Ele. Querido, Las Vegas agora na minha vida, ainda que o meu velho homem goste de Las Vegas, ainda que a minha velha natureza goste de Las Vegas para mim agora, só se for para ir pregar o Evangelho. Está entendendo o que Deus está dizendo? Las Vegas agora só se for para evangelizar nas ruas, para pregar nas praças. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Eu não posso fazer da minha vida agora, se eu estou em Cristo Jesus, adaptar o Evangelho, Felipe, para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu acho que não tem problema. Por quê? Porque se referindo à Bíblia, é o seguinte: o que você pensa é uma coisa, respeito. Pode ser até parecido com o que eu penso. Vamos ficar nós dois com a Bíblia, para a gente não errar o alvo, para a gente não pecar contra Deus, e naquele dia ser envergonhado, gente, ser lançado no inferno de fogo. Gente, eu não falei para você que se abrisse uma janela agora de 5 segundos do inferno, você ia ficar 60 dias igual um zumbi, assim, ó. Então você acha que vale a pena alguém ir para o inferno, passar toda a eternidade? Você acha que vale a pena, Samuel? Você acha que vale a pena brincar com Deus, Marília? Você acha que vale a pena, Andressa, ficar coxando dois pensamentos? Uma hora as coisas de Deus, outra hora as coisas... Diga assim, não vale a pena. Querido, tem rodas de bate-papo que você pode até gostar, mas Jesus vai falar para você: não entre mais lá. Tem um website que a minha carne, a sua carne, pode até gostar, mas Jesus vai falar para você e para mim: não entre nesses websites, mas não entre lá. Tem canal de televisão, querido, que você pode até gostar, não perder o seu galardão, mas Jesus vai falar para você: não entres mais lá. Diga assim comigo: não entres mais lá. Não assista aquilo. Por quê? Porque é um lixo espiritual. Escuta, porque não edifica a tua vida, não traspassa o seu coração, não te aproxima de Deus, querido. E tudo que não te aproxima de Deus, ainda que você ache que é inofensivo aos teus olhos, te distancia de Deus. Você viu a minha esposa abrir o culto essa noite dizendo que 2 horas da tarde, passando cenas na televisão, quando ela trocou o canal, que escuta bem o que foi que o Espírito de Deus perguntou para ela, Deus. Faça uma pesquisa agora nas praças, nas ruas, nos canais de televisões, em tudo quanto é lugar, nas cidades que você quiser. E pergunte assim: muito boa tarde, como é que o senhor chama? Senhor João, boa tarde, senhor João. Boa. O senhor tem medo de quê, senhor João? Da morte. Morte, boa. Dona Maria, a senhora tem medo de quê, por favor? De altura. De altura. O senhor tem medo de quê, seu Altamiro? Da morte também? O senhor Samuel, da Silva Sauro? O senhor tem medo de quê? Da morte? Quem tem medo da polícia aqui, levanta a mão assim. Ninguém tem medo da polícia não? Aquelas polícias estadual brava, nervosa. Tá nego levantando os pés, pra verdade, né? Quem tem medo da Mimi aí, levanta a mão aí. Deixa eu ver os corajosos. A Mimi, o pessoal sai correndo, né? Negócio de Mimi não é com nós, não. Sai pra lá, Lapita. Sai, Lapita, larga do nosso pé, chulé. Aí o que acontece? Se você fizer essa estatística, eu não vou dizer que 100%, mas eu vou me atrever a dizer que 99,9999% das pessoas não vão falar que tem medo de ir para o inferno. Eles vão ter medo de altura, vão ter medo de ficar desempregado, vão ter medo de perder um ente querido, vão ter medo de pegar uma doença, uma AIDS, um câncer, vão ter medo disso, medo daquilo. Mas 99,999% não vai dizer que tem medo de ir para o inferno. E a resposta foi exatamente o que Deus falou para ela. Por quê, pastor? Porque o povo não está tendo temor de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam o temor de Deus. Ou seja, o lugar que a gente mais tem que temer de um dia aí, é o lugar que menos se é temido. Já percebeu? Chega nas faculdades, Andrés, faz uma pesquisa. Chega nos colégios, Samuel, faz uma pesquisa para você ver. Qual você tem medo de quê? Eu tenho medo do meu pai morrer. Eu tenho medo da minha mãe morrer. Eu tenho medo da polícia me prender. Eu tenho medo da imigração me pegar. Eu tenho medo do meu carro estragar. Meu carro é o meu ganha-pão. Eu tenho medo da minha empresa quebrar. Eu tenho medo de eu ficar cego. Tenho medo de ficar... Mas 99% das pessoas não vai dizer que tem medo do inferno. E eu fico impressionado, sabe por quê? Porque Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na face da terra. Por quê, irmãos? Eu costumo dizer 2 motivos. Primeiro motivo, porque ele amava as pessoas. Segundo motivo, porque ele conhecia o inferno. Foi ele que fez o inferno. E ele não queria que as pessoas fossem para o inferno. Eu me lembro de Jonas Edwards, que é considerado o príncipe dos pregadores, que quando ele pregou, você pode checar no Google, ele pregou o maior sermão depois das bem-aventuranças, falar para uma pessoa nessa terra, foi, escute bem, pecador nas mãos de um Deus irado. Diz a biografia deste homem, Wesley, que quando ele pregava, as pessoas se agarravam nos bancos, nas cadeiras, nos púlpitos, para que elas não fossem ser lançadas no inferno, porque a sensação é que o inferno ia as engolir vivas. Sabe o que significa isso? Temor de Deus. Temor do Senhor. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Agora, no verso 23 de Marcos 8, Jesus fala assim: tomando o cego pela mão. É aqui que começa. É aqui que começa essa palavra para você. A mão de Jesus tem cura para você. A mão de Jesus tem manancial de vida para você. A mão de Jesus tem paz para a tua alma. A mão de Jesus, querido, ela vai trazer visão para a sua alma, para o seu coração. A mão dele vai trazer segurança e proteção para a sua família. E Jesus quer pegar na sua mão hoje, querido, e nunca mais largar. E ele quer que você segure na mão dele e também nunca mais largue. Ele quer te levar, querido, para um outro ambiente. Ele quer te levar para uma nova vida. Agora é somente por Ele, para mais ninguém. Agora é Ele quem direciona na sua vida. É Ele que está no comando do leme do seu barquinho. Ele que está nas rédeas do seu coração. Agora é o Senhor. Não é mais o homem. Não é mais o seu coração enganou. Jeremias 17:9 que diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso, mau, perverso. Quem o conhecerá? Termina com uma pergunta. Só Deus conhece o coração do homem. Nem o homem conhece as profundezas do seu coração, do seu ser. Tamanha é o engano que o pecado gerou e corrompeu o coração do homem. Só Deus conhece o coração do homem. Agora ele não é guiado mais pela religião. Querido, quantas pessoas que dizem conhecer a Deus e vivem uma vida totalmente antagônica das Escrituras. Deus manda ir para o sul, faça assim, assim, assado. A pessoa faz do outro jeito, do outro maneira, do jeito dela. Do jeito do líder dela. Do jeito do pregador, lá da seita tal, do líder tal. A Bíblia fala, não faça isso. Isso não pode. Isso é pecado. Isso não deve. Isso vai causar morte para você. E a pessoa faz exatamente o que o fulano, beltrano, ciclano faz e não presta atenção. E anda por caminhos que são caminhos de morte. Se você conhece gente aí, ó, a puxar com o rodo. Se a gente fosse abrir o leque aqui, nós vamos ficar até amanhã. Agora não é mais religião, filosofia, psicologia. Nada mais dessa terra é quem guia você. Nada mais desse mundo. Mas agora aquilo que é do alto. Aquilo que veio do alto. E aquilo que voltou para o alto está sentado à testa de Deus Pai. É Jesus quem vai guiar a tua vida agora. E Jesus, ele tem uma particularidade muito especial.
Ele nunca te leva para canoa furada. Mas eu me levo para canoa furada e você se leva para canoa furada. Jesus, Ele me leva e te leva para pastos verdejantes. Águas cristalinas. Sabe o que significa? Não é junk food. Não é água contaminada. Quem é a aguinha de Fiji para chegar perto da água que Jesus dá para você, meu irmão? Água cristalina, que jorra do trono de Deus, que é como uma fonte de água viva dentro de você. Quem é qualquer comida de qualquer Hilton, de qualquer hotel 5 estrelas, para chegar perto da grama fresquinha que Jesus dá para você, através dessa palavra, que é viva, que é poderosa, para que você viva e entenda que nem só de pão o homem vai viver, mas vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu quero falar para você de 3 características desse ex-cego, que até então era cego. 3 características que ele tinha antes de conhecer Jesus. E aqui a gente pode levar ou aplicar essa cegueira em uma cegueira espiritual. Que é o que eu sempre digo e volto a repetir de novo. O pior cego não é aquele que é cego fisicamente. Tem gente que é cego fisicamente e que enxerga mais as coisas de Deus do que muita gente que não tem nenhum grau de miopia e astigmatismo e hipermetropia na sua visão. Vou repetir. Tem cego que enxerga mais do que muitas pessoas que não têm nenhum problema de visão. Porque ele enxerga aquilo que Deus quer que ele enxergue. Não o que as pessoas querem que ele enxergue. Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Muito menos o seu próprio coração. Primeira coisa, ele não discernia o ambiente à sua volta. Ele não podia ver a realidade de onde ele vivia. Por isso, Jesus precisou tirar ele da cidade, tirar ele do ambiente de incredulidade, de total cegueira. Aquilo que ele aprendeu dos pais, da mãe, da sociedade. Jesus então pega aquele homem e tira ele para fora. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Para que você aprenda mais de Deus, você vai ter que sair de alguns lugares que você está. Obrigado pelo seu amém tão corajoso. Veja bem, se você quer mais de Deus para a sua vida, se você quer conhecer a Deus, você vai ter que abandonar algumas práticas que o seu pai te ensinou, algumas tradições que a sua mãe deixou para você. Você que está na internet, nos assistindo, nos ouvindo, ou que vai ouvir isso mais tarde, vai assistir isso mais tarde. Tem algumas coisas que seu pai, sua mãe, meu pai, minha mãe me ensinaram, que você vai ter que deixar se você quiser seguir Jesus. Se você não quiser seguir Jesus, ainda que você possa até falar de Jesus, ou esteja em um clube religioso, você não pertence, ou eu não pertenço a Jesus. Segunda coisa, a cegueira não te deixa enxergar o que é de Deus. Qual é o exemplo mais clássico para isso, gente? O povo de Israel, profeta Isaías, capítulo 59, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 8. Sempre que eu posso, eu estou falando desse capítulo, desse texto, que eu vou ler para você. Porque isso aqui é sério. Se aconteceu com o povo de Deus na antiguidade, está acontecendo e pode acontecer com muitos que são chamados povo de Deus hoje, Ruth. Veja bem. Isaías 59, versículo, veja bem, 8. Está falando do povo de Deus, tá? Isso aqui não é os jebuseus, os heteus, os fariseus, não é os amalequitas, não é os filisteus, é o povo de Deus. Olha o que assusta. O caminho da paz para eles não conhecem, eles não conhecem. Nem a justiça aos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, ou nessa tradução, veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Veja que Jesus diz: a minha paz vos dou, não a dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Note que há 2 tipos de paz nessa vida. Você precisa escolher qual que você quer. A paz do mundo é segundo aquilo que o mundo dos prazeres dá. A paz de Cristo é eterna e permanente. Versículo 9. Veja bem o que diz o profeta. Pelo que a justiça está longe de nós, o povo dizendo, e a retidão não nos alcança.
Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Tem tradição que diz em trevas. Irmãos, escute. Você já viu alguém falar assim, Wesley? Rapaz, eu não acredito em inferno, não. O inferno é aqui nessa terra. O inferno é aqui. E você sabe que esse tipo de pessoa tem meia razão no que ele está dizendo? Porque o que é o inferno? O inferno é a falta de paz. É a ausência do perdão de Deus, do amor de Deus. E a pessoa vai ver que é amargura eterna. Então a pessoa aqui na terra, sem Cristo, sem Deus na vida dela, ela já está vivendo na antessala do inferno. Por isso que a vida dela, ela tem que tomar remédio para dormir, ela tem que se drogar, ela tem que prostituir, ela tem que estar no motel, ela tem que estar bebendo, a número 1 até a 51, ela tem que estar picando a sua veia, porque a vida dela é um inferno, no sentido que ela não tem paz, que ela não tem alegria, ela não tem a verdadeira paz, que só conhece quem conhece é Jesus, meu amado irmão e minha amada irmã. Não adianta, porque é a mesma coisa de eu falar para esse gasofilácio, converte ao Senhor. Ele ouve, mas não entende. Muitas pessoas estão andando assim na vida. Por isso você vai ter que pegar na mãozinha dela e levar ela para conhecer Jesus. Porque o amigo de verdade é aquele que leva para você a ir aos lugares corretos, Pedrinho. Na casa de Deus. A Bíblia não diz assim: me alegrei quando me disseram vamos à praia, me alegrei quando me disseram vamos ao shopping. Não, a Bíblia não diz assim: me alegrei quando me disseram vamos ao campo de futebol, vamos lá no Gillette Stadium. Não, a Bíblia diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa de Deus, porque aonde? Ali na união, Deus ordena a vitória, Deus ordena a vida, Deus ordena a bênção. Aqui, meu irmão, eu vou ser lixado pela lixa do Espírito Santo, você vai ser lixado para que você possa dar fruto, para que Deus possa cortar na minha vida e na sua vida, pela espada do Espírito, aquilo, já que somos árvores. Você chega numa árvore, você faz o quê? Você poda ela. Para quê? Para que ela ganhe mais energia, mais força e produza o que? Frutos. Tem coisa na nossa vida, querido, que a espada vai cortar. Que precisa cortar. Porque se não cortar, nós vamos criar o quê? Sabe o que é espiritualmente falando? Erva daninha. Nós vamos ser crente preguiçoso. Nós vamos ser crente procrastinado. Sabe o que é crente procrastinado? Fica procrastinando as coisas de Deus. A Bíblia diz assim, no livro de Hebreus 3 vezes: hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Mas a pessoa fala: essa palavra é de Deus, mas amanhã eu converto. Essa palavra de Deus, o fulano tivesse aqui, era para ele. Ai, por que o fulano não veio? Ai, por que o Beltrano não está aqui hoje? Não, meu amado, Jesus sabia que eu ia estar aqui e você. Então essa palavra é para mim. É para mim não abandonar o Senhor, para mim não brincar com Deus. Essa palavra é para a gente, querido. Versículo 10. Olha que versículo triste se ler. Aqui não tinha nenhum cego fisicamente, viu, irmão? Só para você entender o contexto que o Espírito Santo está falando. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo. E entre os vivos somos como mortos. Quem já viu falar naquele filme Mortos-Vivos? É exatamente. É isso que quer dizer. São zumbis espirituais. São mortos pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que se você é discípulo de Jesus, você precisa fazer discípulos, a começar dentro da sua casa, da sua família, para que esses que estão mortos espiritualmente possam ter vida, para que esses que estão andando por Provérbios 14, 12, há caminhos que o homem parece ser bom, mas o final dele é de morte, possam aprender João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí essa vida agora vai ser uma nova vida. Querido, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esquece qualquer tipo de evangelismo que você conhece da modernidade. WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegrama, fax.
O melhor método de você ganhar alguém para Jesus é assim, ó. Face a face. Tete a tete. Vamos ler a Bíblia aqui, ó. Folheia a Bíblia. Nem abre o celular para evangelizar. A não ser que você esteja na rua, você deve abrir o seu celular. Mas se você está na casa dela, leve a Bíblia. Faça discípulos. Ensine eles a guardar a palavra. Querido, se você ou eu estamos andando com pessoas que não conhecem Jesus e que eles não estão se convertendo, desculpa o que eu vou falar diante do Espírito Santo de Deus, que eu vou prestar conta com a minha vida e com o que eu estou dizendo para você. Tem alguma coisa errada com o meu evangelho. Tem alguma coisa errada, valendo. Se eu não estou fazendo discípulos, se eles estão andando comigo, como está escrito aqui, mortos vivos ou vivos mortos, que referência que eu estou sendo na vida de uma pessoa que não tem Deus? Qual o testemunho que eu estou dando? Você está entendendo que coisa séria? Porque a gente está aprendendo hoje. Escuta só, a terceira coisa, por falta de visão, eles estavam correndo perigo. O cego estava correndo perigo. Por causa da visão, ele estava correndo perigo. Por quê, querido? Por causa do ambiente que ele estava. Vivendo e acostumado com aquelas vidas, ou aquele tipo de vida. Da mesma maneira que hoje, escute, preste atenção. Existem milhões de pseudos cristãos, que se chamam cristãos, que estão acostumados com a sua vida. Não querem ser confrontados, não querem levar a cruz, que Jesus falou para levá-la diária, dia a dia, não querem, muito menos saírem da sua zona de conforto, o que, consequentemente, os leva a uma cegueira espiritual tão profunda. E foi exatamente isso que aconteceu com uma das igrejas de Apocalipse. A igreja de Laodiceia. Quem lembra desse texto? Igreja da Laodiceia, a última igreja das 7 da Ásia. Capítulo 3, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Capítulo 3, eu quero falar com você algo dessa passagem das Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Olha a cegueira que Jesus está falando aqui, gente. Isso aqui é sério, gente. Isso aqui é sério demais, Ruth. Tem gente que está desprezando isso aqui, Marília. Tem gente que está brincando com isso aqui, Davidson. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto. 2 pontos. Quem está falando, gente? Escuta quem está falando. Deus, Jesus. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Versículo 16, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está falando, eu vou te vomitar da minha boca, porque tem coisas que você está fazendo, que está me embrulhando o estômago. Olha o versículo 17, porquanto dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ah, meu Deus do céu. Quanta gente que você conhece assim, gente. Quanta gente que hoje quer ser rico. E a Bíblia te ensina a você ter o sustento. E com isso você esteja feliz. Eu não sou pregador da teologia da miséria. Mas também não sou pregador dessa teologia falsa da prosperidade, que ensina totalmente coisas antagônicas às Escrituras. Como o apóstolo Paulo bem disse, que os que querem ficar ricos caem em loquacidades frívolas em perdição eterna, que afundam os homens na perdição eterna. Jesus chamou o dinheiro de Senhor. O jovem rico não quis saber de Jesus. E quantos são os cristãos hoje que só seguem e andam com Jesus se o bolso estiver cheio, se o Banco of América estiver no azul e não no vermelho? Vou dizer uma coisa para você, querido.
É preferível você comer um prato de hortaliça na sua mesa, com Jesus assentado nela, que um boi cevado e Jesus do lado de fora, pedindo para entrar dentro da sua casa. Isso é sério, querido. Veja o que diz. E aí que vem um problema. Porque o cara é enganado, é um espírito que entorpece a mente, a alma da pessoa. É como esse exemplo que eu dei do gasofilácio, gente. A pessoa fica cega, fica surda para as coisas de Deus. Ela só enxerga aquilo que ela quer. Como Paulo fala em Filipenses 3, o Deus deles é o ventre. Visto que ele só se preocupa com as coisas terrenas. Não preocupa como é que a salvação do pai está, Fabrício. Não preocupa como é que a salvação da mãe está, Cecília. Do colega de escola, de trabalho. Não preocupa com o presidente, se o presidente vai ser salvo. Não. Só se preocupa com as coisas dessa terra. E aí Jesus fala assim, não sabe. Essa tradução está boazinha, né? Essa tradução está... Deixa eu ver se eu tenho uma tradução melhor aqui na minha aqui. Essa tradução minha aqui é melhor. Essa tradução aqui é mais apimentada, Aninha. Essa ali, Deus fala assim, não sabe que é um... coitadinho dele. Tadinho do menino, né? A minha tradução fala assim, não sabes que és um desgraçado. O que é um desgraçado, irmão? Que a graça de Deus não está nele. E a graça é melhor do que a vida. Se a pessoa não tem a graça, ela vive em desgraça. Não sabe que és um desgraçado e miserável. Olha os adjetivos desse caba, Felipe, se isso aqui não é pesado. E pobre. Ué, mas ele não é rico? E como é que Jesus chama de miserável, pobre? Jesus falou que ele é rico. Sim, querido. Rico financeiramente. Mas espiritualmente ele é um miserável, pobre, paupérrimo. E ele não fala só do pobre, que ele é pobre. Ele fala que ele é cego. Lembra de Isaías 59 que você acabou de ler? Os caras estão assim, gente, ó. As coisas espirituais, ó. Andando como em plena luz do dia, como cegos, em plenas trevas. Pobre, cego e nu. Versículo 18. Aí o que Jesus aconselha? Eu te aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez espiritual. É isso que ele está querendo ensinar. Nudez espiritual. E colírio a fim de que unja os teus olhos para que veja. Veja bem, eu não vou entrar no contexto todo, porque não vai dar tempo que eu quero falar. Colírio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai tirar toda a cegueira. Esse colírio espiritual aqui vai dar visão. Esse colírio espiritual aqui vai fazer você andar em Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, meu Deus do céu, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Oh, meu Deus do céu, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz, a tua palavra ilumina a alma. A palavra de Deus, ela é como um farol que protege a sua vida dos rochedos da sua alma. A palavra, ela traz claridade na vida de um homem. A palavra ilumina a sua alma e o seu coração. A palavra, querido, é a chama que tem que arder dentro do seu coração. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. E ele disse no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus escrito por João 8:12, falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida na sua própria vida. Quem me segue? Falar, Solange, que segue Jesus é uma coisa. Seguir Jesus, Aninha, é outra. Falar que crê em Jesus, até os demônios creem, estremecem. Agora, crer na sua totalidade já é outra coisa. Crer é quando você perde sua vida para a vida dele assumir a tua vida. Crer em Jesus, quando o apóstolo Paulo fala, aquele homem da prisão, ele disse, o que farei para ser salvo? E Jesus disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Crê quando você obedece. Crê quando você perde sua vida para ganhar ela na eternidade. Crê quando você ama Jesus mais do que tudo nessa vida. Crê quando você guarda os mandamentos dele. Crê quando o Espírito Santo enche a tua vida, te leva agora a viver para Deus. Crer é muito mais do que pegar a Bíblia de manhã e ler um versículo. Fazer uma devocionalzinha de 5 minutos, 10 minutos. Crer é muito mais que um estilo de vida, gente. É uma vida. É uma vida gasta em oração, gasta na palavra, gasta na comunhão do povo de Deus. É priorizar o reino de Deus e buscar Ele em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas que Deus sabe serão acrescentadas. O que você precisa, escute bem, o que você precisa é da palavra de Deus. A palavra emana luz, meu irmão. É a palavra que te torna iluminado por Deus. É a palavra que é o lampião em meio às trevas desse mundo, querido. É a palavra que alumiou a minha alma e a sua alma para te tirar da perdição das densas trevas que estão nesse mundo. Você não precisa de uma casa nova. Você não precisa de um emprego novo. Você não precisa de nada desta vida. O que você precisa é da palavra de Deus. Você não precisa de um casamento novo. O que você precisa é da palavra, é da presença de Deus. O que você precisa é do clarão celestial, que é Jesus brilhando dentro do seu coração. A palavra que nos ilumina, que é a chama do céu que queima. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús estavam falando com Jesus e não perceberam que era Jesus. E muita gente que Jesus está falando com ele, Solange, e não percebe que é Jesus que está usando o pastor, o pregador. Sabe quando eu percebo que Jesus está falando comigo? É como agora que estou escutando essa palavra dele, que é viva e eficaz, e o meu coração está ardendo. O discípulo olhou para o outro e falou assim: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Não é expor o que eu penso, Aninha, ou o que eu penso, Samuel. É expor para você as Escrituras, o que ele ensina, o que ele quer para a minha vida e para a sua vida. Assim, querido, quando Deus ele fala comigo e fala com você, o nosso coração tem que arder, tem que queimar para as coisas de Deus. Ele não te deixa andar em trevas, querido. Ele não te deixa andar em escuridão, em cegueira espiritual. A palavra é Jesus. Ele é a luz do mundo, querido. Ele é a luz. Mais uma vez, porque Jesus ordenou aquele cego a não entrar mais em Betsaida? A resposta é: porque ele não sabia que cidade era aquela. Jesus denunciou Betsaida, juntamente com Corazim, Cafarnaum, por causa da dureza dos seus corações e da descrença que existia naquela região. Ele começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não houveram conversões nem arrependimento. Mateus 11, 21 diz isso. Coloca no telão, por favor, Dini. Alex. Não anda em Betsaida, porque você vai estar mal, querido. Qual é a tua Betsaida, Wesley? Sai dela. Não volta para lá, Wesley. Betsaida não é lugar para você, Wesley. Eu estou falando com alguém aqui, irmão. Betsaida não é lugar para você, Carla. Não é lugar para mim, nem para você, Ruth. É isso que diz o texto. Mateus 11, 21. Ai de ti, Corazim. Toda vez que as Escrituras falam ai,
é sentença de julgamento e condenação eterna para a vida de um homem, de uma pessoa, de uma nação, de uma cidade, de um povoado. Jesus está aqui dando a sentença não como Cordeiro de Deus, mas como leão da tribo de Judá. Não como advogado, mas como juiz eterno. E ele fala: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Aí ele diz para o cego: não entre mais naquela cidade. Está entendendo o mistério que Jesus está falando para o cego? Não entra mais naquele lugar. Porque se em Tiro e em Sidom, duas cidades da antiguidade, que eram pecaminosas, perversas, malignas, e Jesus diz assim: se nessas cidades tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito elas se teriam arrependido em silício e em cinza, em saco e pano de cinza e cinza na cabeça. Com pano de saco e cinza na cabeça. Versículo 22, acompanhe comigo. Por isso Deus Jesus, olha o que diz, olha o que diz. Por isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, que para vós, Cafarnaum e Betsaida. Vai ter menos. Irmão, escuta a panela do inferno que Jesus colocou essas cidades. Se isso aqui não é para arrancar um suspiro da nossa alma, se não é para a gente gemer e tremer de medo, de pavor. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, cidade pomposa, orgulhosa, vaidosa, serás abatida até o inferno, serás descendo e lançada até o Hades, o mundo dos mortos, no inferno de fogo. Porque se em Sodoma e Gomorra, irmãos, escuta o que eu estou falando para você, gente. Jesus pegou Tiro, Sidom, Cafarnaum, com Betsaida, com tudo junto. Sodoma e Gomorra, tudo no mesmo pacote. Ah, mas não é Sodoma e Gomorra que é o referencial de pecado na nossa sociedade evangélica? Ah, porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, pelo amor de Deus. O pecado de desobediência, gente, a Deus e a sua palavra, é como rebelião, gente. Se eu não obedeço, eu sou como um feiticeiro, gente, para Deus. Eu posso estar pregando aqui, ser um artista para você, um ator para você. Eu posso estar encenando, fazer você chorar, fazer você tremer, e eu ir ser lançado no inferno. Se eu mentir, se eu falar mal dos outros, se eu fofocar, se eu caluniar. Ué, pastor, onde é que está o adultério, os lesbianismos, homossexualismo? Não, isso é pecado que você já conhece. Os pecados que o povo evangélico não conhece é falar mal dos outros, que vai lançar para o inferno, que é mentira, que é difamação. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se operaram, veja o que Deus falou sobre Sodoma, gente. Uma das cidades mais depravadas, Welles, da antiguidade. Teria ela permanecido até o dia de hoje. Versículo 24. Contudo, eu vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Já pode pensar nisso? Coisa assustadora. Uma cidade que chegou, irmãos, um anjo se materializou. Escuta, os moradores de Sodoma quiseram cometer relação sexual com aqueles anjos. Você conhece alguma cidade assim na sua vida hoje? Jesus está falando que vai ter menos rigor para essa cidade maligna, maldita e perversa, que foi destruída por Deus com fogo, do
que para Betsaida? Jesus está falando, sai de Betsaida. Sai de Betsaida. Quem está entendendo o que Deus está falando? Eu quero que você escute bem. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu preciso te perguntar essa pergunta, porque Deus mandou eu fazer essa pergunta para você. Aonde é a tua Betsaida? Ih, Jesus! Eu vou perguntar para você. Aonde é a tua Betsaida? Qual é o lugar que Jesus está falando para você? Não entre lá. Quem é a tua Betsaida? Jesus está falando para você. Sai dela. Jesus está dizendo para você, não entre lá. Não tornes para lá. O anjo chegou para Ló e disse, sai da cidade e não olhe para trás. A mulher de Ló, Sidney, fingiu de surda para aquilo que era de Deus e virou estátua de sal. E Jesus pegou o exemplo dessa mulher e disse para mim e para você, lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Olhou para a velha vida, olhou para aquilo que não podia olhar, como o povo de Israel, que saiu do Egito, mas levou o Egito dentro do coração para o deserto. Assim a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas levou a mulher dentro do coração dela, Sodoma e os seus costumes pagãos e ímpios. Qual é a tua Betsaida, querido? O que você precisa largar? O que Jesus agora está pegando a tua mão? Presta atenção, irmão, igreja. Disso depende a nossa vida eterna, se ouvirmos e obedecermos a sua voz, a sua palavra. Qual é a minha Betsaida, querido? Para muitos é a religião, para muitos é alguma companhia, algum lugar. Para muitos a Betsaida é Ele mesmo. E a Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza. E está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui essa noite com você e comigo? Espírito de Deus, eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago para que essa verdade fosse revelada a mim, a você também. Eu sei que a palavra do Senhor não volta vazia, não, porque Deus a vela para cumprir. Escute o que o Senhor está falando. Escuta, querido. O que o Espírito Santo está te ensinando. Não tampe os teus ouvidos e os teus olhos, mas deixa essa luz te iluminar. Pois a palavra do Senhor é lâmpada, aleluia, é luz para os meus caminhos. E ela sempre, querido, vai trazer a paz de Cristo, que é real, verdadeira. Quem rejeita essa luz está perdido. Vou repetir: quem rejeita essa luz
está condenado e perdido. João capítulo 3, versículo 19. Foi falado ontem e foi falado hoje, na abertura do culto. A condenação é esta. Já está traçada, Ruth. A condenação é esta. Tem umas traduções que dizem, o julgamento é esse, porque é o julgamento seguinte, condenação. É o ai da condenação do julgamento eterno de Deus. A condenação é esta. Escuta, gente. Escuta com a sua alma, pelo amor de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, Cecília, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas e as trevas cegaram eles. Como é que está a tua visão, querido? Como é que está a tua visão, querida? Quem rejeita essa luz, rejeita tudo de Deus, até o sacrifício de Jesus na cruz. Tudo. 3 características que Jesus deu àquele cego. Esse cego, ele pôde enxergar, ele foi livre de um lugar perigoso, e ele foi livre de companhias e pessoas erradas. Fica de pé aqui. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, aleluia, ele pensou